Olá pessoal, tudo bem? Voltei com a aula de história, tá? Agora, página 131, tá bom? O respeito ao outro, tá aqui, ó, esse textinho aqui. Tudo bem? Posso começar? Vou ler o textinho para vocês. Foi do encontro de culturas muito diferentes que surgiu a cultura brasileira. Os povos indígenas, africanos e europeus que formaram o Brasil estavam organizados de maneiras muito diferentes. E do seu encontro criou-se uma cultura rica e diversificada. Porém, como você já sabe, isso não aconteceu de forma pacífica. Os povos indígenas e os africanos escravizados sofreram violências provocadas pelos colonizadores europeus, que procuravam impor sua cultura a eles. A falta de tolerância em relação a outras culturas não ocorreu apenas no passado. Atualmente, há muitos exemplos de preconceito racial e religioso no Brasil. Sinais de intolerância em relação ao diferente. Tolerância, gente, é quando a gente aceita a maneira dos outros pensar, agir, aceita a cultura deles. Intolerância é ao contrário. Por isso é importante estar sempre atento para não desrespeitar práticas, escolhas, costumes ou características físicas diferentes da sua. Então, atividade 1. Converse com professores e colegas sobre formas de respeitar as diferenças culturais dentro da escola. Gente, acabei de falar. Como que a gente tem que respeitar isso? Sendo tolerante, né? Não sendo ao contrário das diferenças do outro, cultural, física. Aí tem uma tirinha para vocês lerem. Vocês vão ler essa tirinha e responder para mim. Na sua opinião, a tirinha mostra uma situação de tolerância ou intolerância? 2. Converse com os colegas e com o professor sobre o que podemos fazer para não ter atitudes de intolerância religiosa. Ao final, elaborem um cartaz. Gente, vocês não vão fazer o cartaz, só vai escrever para mim. Como que a gente tem que fazer para tolerar a religião do outro, tá? A gente tem que fazer crítica ou não? A gente escuta e fica quieto? Ou a gente faz uma piada em cima, né? Ou persegue, fica fazendo a pessoa de chacota? Ou não, a gente só escuta, respeita, se não é aquilo que a gente acredita, não fala nada, né? Apenas fala, eu respeito a sua opinião, a minha é diferente. Página 132. O respeito pela cultura de outros povos e grupos sociais também envolve o direito de viver nas terras de seus ancestrais, que é o caso do índio. Atualmente, muitos povos indígenas continuam sofrendo com a violência provocada pelos não indígenas, e sendo expulsos de suas terras. Leia o texto a seguir. Tem um textinho, gente, falando um pouquinho da crença deles, né, de onde eles vivem e tudo mais. De acordo com o texto, o que aconteceu com os indígenas daí, né? Guarani Kaiowá, chama o índio aí do texto. Com base no texto, é possível dizer que a sociedade brasileira respeita os direitos dos povos indígenas? Vocês vão ler o texto para responder para mim, tá? Então, esses são pouquinhos exercícios dessas duas páginas, tá ok? Acho que é do 1 ao 3. Isso, do 1 ao 3. Agora, gente, nessa página 133, ele fala um pouquinho de bullying. Então, eu vou explicar para vocês na lousa. Esse é apenas um texto para leitura e entendimento, tá? Então, olha lá. Devemos respeitar a diversidade cultural no Brasil, porque aqui não é uma mistura de povos, de raças e tudo mais, que eu já disse nas aulas anteriores. Quando isso não ocorre, gerando intolerância às diferenças de opinião, cultura ou personalidade, é gerado um crime. Então, esse não respeito de tudo que eu falei já nas aulas anteriores é crime. Exemplo, gente, crime de homofobia. O que é homofobia? Vocês sabem me dizer? É uma aversão à sexualidade. Aqui a sexualidade de cada um não desrespeita a nós, cada um tem a sua e nós devemos respeitar. Machismo, gente, o que é machismo? Geralmente é o orgulho de um agressor por ser homem. Então ele, por ser homem, ter orgulho disso, geralmente ele é agressivo com as diferenças, com mulheres, no caso dos gays, né, e tudo mais. Ele acha que todos têm que ser homens, machistas e superiores. Isso é machismo. Preconceito, existem vários tipos de preconceito, né? Contra pessoas deficientes, preconceito racial e preconceito de religião. Eu já disse todos esses nas nossas aulas de história, tá? A manifestação desses preconceitos que eu disse ali, ele é chamado de bullying, tá? Então, bullying é qualquer forma de preconceito
preconceito, machismo, homofobia, tudo que é manifestação contra alguém ou que tira o direito da pessoa a praticar aquilo que ela é livre, tá? Onde o agressor do bullying, ele pode fazer o quê? Ter atos agressivos, pode oprimir as pessoas com xingamentos ou intimidações, que são ameaças. O praticante, geralmente, ele fala, gente, que é uma brincadeira. Ah, eu só xinguei ele por brincadeira, eu só fiz por brincadeira. Mas o alvo sofre muito. Quem sofre essa brincadeira de xingamento, de ato agressivo, de intimidação, sofre, tá? Então, nós devemos respeitar a diversidade para não ocorrer o bullying. Porque se a gente vê qualquer forma de bullying, pode ser denunciado, 190 polícia, porque é crime, tá bom? Então, eu conto com vocês para ter entendido todo esse conteúdo. Se tiver alguma dúvida, pode me procurar, me manda uma mensagem. Espero que esteja bem claro, tá bom? E aí a gente termina a história, essa matéria aí. Um beijão, fiquem com Deus.